Então, a ação afirmativa é uma forma da própria política pública assumir que tem uma dívida também que precisa ser reparada. Passando! A louca. As ações afirmativas para pessoas trans e travestis nos centros de estudo, em artes, nas universidades, nas políticas públicas, têm uma importância tão grande, mas tão grande, que a gente não consegue nem calcular exatamente o tamanho que ela tem hoje. Mas os resultados que a gente vai vendo das políticas de ações afirmativas que já existem para pessoas negras, pessoas indígenas, para pessoas com deficiência, entre outras, esses resultados são visíveis e eles provocam transformações concretas e contundentes na sociedade. A gente sabe que a exclusão histórica das pessoas trans leva a dados bizarros e absurdos, como o fato de 90% das mulheres trans e travestis ainda dependerem da prostituição como única alternativa de trabalho, e não fazendo pouco caso da prostituição, que é uma profissão que deveria ser regulamentada e que deveria ter mais condições de trabalho para quem está nela, porque hoje em dia ainda existe uma precariedade muito grande que acaba levando pessoas a situações de violência que não deveriam existir. O fato é que uma parte dessas mulheres trans e travestis não escolheu a prostituição como trabalho. Escolheu outras possibilidades que não foram dadas como escolha. Foram negadas. Então, pensando no contexto das artes, as ações afirmativas são para quebrar esse ciclo vicioso que mantém as pessoas de fora desde o começo. A gente não vê as pessoas trans nos teatros, nos filmes, nos cinemas, e é usado muitas vezes o argumento de que nós não temos técnica, de que nós não temos talento, de que nós não temos condições de ocupar determinados lugares. E essa desigualdade, inclusive, da prática e da familiaridade do ofício, vem desde o início, desde a formação. Todo mundo precisa ter o seu espaço para errar, para se abrir, para se desnudar, no sentido de mostrar sua vulnerabilidade, de desafiar as próprias fragilidades e de ir errando, e assim amadurecendo a sua presença cênica. Todo mundo tem que passar por isso. Toda artista, todo artista precisa aprimorar as suas práticas. E nós não temos muitas vezes esse direito. Então a ação afirmativa é uma forma da própria política pública assumir que tem uma dívida também que precisa ser reparada. E que, se essa afirmação não for feita explicitamente, pode ser que ela não aconteça. E o prejuízo, caso não aconteça, essa abertura para pessoas que até então estavam à margem, essa quebra de um ciclo de exclusão, se ela não for afirmada como necessária, ela muito provavelmente não vai acontecer, porque a gente já vê as histórias se repetindo década atrás de década, e nós não podemos deixar que essas histórias de exclusão, de violência e precariedade continuem se repetindo. Isso provoca uma transformação que é social e que é também da linguagem do teatro, da estética, dos próprios trabalhos artísticos e pedagógicos. Poderia citar vários exemplos aqui. Quem é considerada como um corpo neutro? Como que se faz a divisão dos timbres vocais? Como que se trabalha a pesquisa das partes internas do corpo, dos órgãos? O quanto isso não é generificado de uma forma que não condiz com a realidade. Essas e tantas outras questões são trazidas pelas próprias pessoas, pelas formandas, pelas aprendizes, pelas educandas que estão passando ali pelo processo
de experimentação e de se lançar a prática teatral e de questionar tudo isso. Isso mantém o teatro vivo e mais condizente com o mundo tão diverso em que a gente vive, principalmente no Brasil. Passando! A louca. Passando! A louca.